E aí galera, tudo bom com vocês? Sou o Caleb, estou com mais um vídeo no meu canal. E hoje eu vou ensinar pra vocês como que fica no criativo, no sobrevivência, na aventura e no espectador, gente. Bom, e agora eu vou ensinar pra vocês, galera. Bom, tipo assim, coloquei no criativo, vou ficar criativo. Bom, galera, olha aqui. Ó, galera, aqui a gente vai ficar criativo, mas a gente já tá